Olá, eu sou Davi Sickert e seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos dar início ao nosso estudo da Epístola, da Carta de Tiago, que vai falar sobre o conhecimento bíblico aplicado. Tiago é muito prático em seus ensinos, fala diretamente a cada um de nós sobre questões práticas e reais da nossa vida cristã. Por isso esse estudo vai ser muito bom, muito útil para a nossa caminhada ao lado de Jesus. Então no próximo trimestre nós iremos estudar a cada sábado uma lição muito especial sobre o livro, sobre a carta Epístola de Tiago. E eu te convido para desde já se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo desse estudo. E para dar início no nosso estudo sobre a Epístola de Tiago, estudaremos do primeiro capítulo, do verso 1 até o verso 8, com a pergunta em mente se é possível ser feliz em meio à provação. E nós iremos estudar no próximo trimestre esse manual de estudos aqui. E eu te convido a adquirir também para que você acompanhe ainda melhor o estudo. Eu vou deixar o link para que você possa adquirir na descrição desse vídeo. E para dar início ao nosso estudo da Carta de Tiago, estudaremos o primeiro capítulo do primeiro verso até o verso 8, com a pergunta em mente se é possível sofrer com alegria. No primeiro verso, Tiago se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A pergunta que fica em mente é: quem é esse Tiago que está escrevendo a epístola? E essa pergunta, por mais incrível que pareça, ela não tem uma resposta clara. Existem duas opções que parecem as mais prováveis. Uma delas é que esse Tiago é Tiago, filho de Zebedeu. E a segunda é que é o Tiago, irmão de Jesus Cristo. Essa segunda parece um pouco mais provável, mas nem tem tantos elementos para comprovar isso em si. O argumento mais favorável seria que ele se apresenta unicamente como Tiago, e devido à morte prematura do Tiago, filho de Zebedeu, então Tiago, irmão de Jesus, seria o único proeminente cuidador da igreja que ainda seria conhecido, como ele não precisa de muita explicação para dizer quem ele é, então seria associado a Tiago, irmão de Jesus Cristo. Mas, indiferente de quem seja o autor da carta, a questão é que ele era um líder da igreja e se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa traz uma lição muito interessante para aqueles que lideram a igreja, para aqueles que têm um cargo dentro da igreja, que precisam se reconhecer antes de qualquer coisa como servo de Deus e servo de Jesus Cristo, e através disso ser servo das outras pessoas também. A liderança que Cristo Jesus ordenou é uma liderança de serviço, e é isso que nós precisamos colocar em prática na nossa vida na igreja hoje. Ainda no primeiro verso, Tiago direciona sua fala aos irmãos das 12 tribos de Israel que se encontram na diáspora, ou seja, que se encontram espalhados ao longo de outras terras. Essa referência às 12 tribos de Israel é uma provável referência ao Israel espiritual, ou seja, o provável público de Tiago é um público judeu-cristão, ou seja, aqueles judeus que aceitaram a Cristo Jesus como o Messias enviado e o aceitaram como Senhor de suas vidas. Logo no primeiro verso nós já temos o conhecimento que esse Tiago, seja filho de Zebedeu ou irmão de Jesus, era um líder da igreja muito conhecido e influente, e que através da sua carta ele traz conselhos práticos para a vida das pessoas. Ele vai instruir pessoas com problemas reais, com soluções reais, e essas mesmas soluções, esses mesmos problemas são encontrados na nossa vida hoje também. Nos versos que se seguem, do verso 2 ao 8, o tema do nosso estudo de hoje, nós encontraremos duas questões principais: as provações e a sabedoria. Nós vamos ver os conselhos práticos de Tiago a respeito disso para aquele público e o que significa para nós hoje, nesse momento. De uma forma geral, hoje nós valorizamos muito o sofrimento quando colocado para conquistar alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa que passou várias madrugadas acordado, estudando para fazer a prova do Enem e assim passar em medicina. Esse esforço com um propósito específico, ele é reconhecido e aceito amplamente na nossa sociedade. Um outro exemplo seria talvez um atleta que se dedica muito, que abre mão de várias coisas para se dedicar a uma competição, a Olimpíadas, por exemplo. Os sacrifícios que são feitos na nossa vida com um propósito muito específico, eles são aceitos. Porém, Tiago ele vai fazer uma recomendação de que não somente seja feito o sacrifício, mas que nós nos alegremos em meio às provações, que em meio às dificuldades, às tentações, nós sejamos felizes. E essa é justamente a pergunta central do nosso estudo de hoje. É possível ser feliz em meio às provações? É impossível viver a nossa vida sem passar por provações, ainda mais por nós, cristãos, que aceitamos a Cristo Jesus e vivemos na direção contrária do mundo. O mundo segue para um lado e nós vamos para o oposto, nossas ideias, nossa mentalidade é diferente do modo que o mundo pensa.
E é por isso que é impossível a gente passar ileso de provações ao longo da vida. Ademais, Satanás, o inimigo de Cristo Jesus, ele fica ao nosso redor, Satanás fica ao nosso redor, nos provando, nos tentando para que a gente se afaste de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a nossa vida cristã, uma entrega a Cristo Jesus, atrai a tentação do inimigo para nós. E o nosso modo de vida, de enxergar o mundo contrário à sociedade, também faz com que nós passemos por provações. Então, o que Tiago traz para a nossa vida é que a gente deve esperar as provações. E o que o mais importa é o nosso modo de reagir quando elas vêm. Nós passamos por diversos problemas e diversas situações que tiram a nossa paz, que tiram o nosso sossego. O que muda, então, é o nosso modo de reagir diante disso. E o que Tiago fala é que, em meio às provações, às dificuldades, nós devemos nos reagir de formas felizes e alegres. Mas ele vai explicar o motivo. Ele vai dizer que a provação da nossa fé é o que produz perseverança, e que essa perseverança é o que nos dirige a uma maturidade espiritual, ou seja, para que a gente viva conforme aquilo que Cristo Jesus nos pede. O motivo para que a gente se alegre em meio à provação não é a provação em si, mas o efeito a longo prazo que ela produz. Tiago não está aconselhando para que a gente veja um problema na nossa vida, veja uma provação em nossa direção, submerso nessa onda de dificuldades, para que a gente fique feliz em meio a esse caos. Não é isso que ele está nos dizendo. Ele está nos dizendo para que a gente reaja com fé, com a certeza de que Cristo Jesus nos capacita a vencer as provações. E que uma vez que a gente consegue fazer isso pelo poder de Cristo Jesus, nós podemos vislumbrar ao longo prazo nossa fé sendo fortalecida em Cristo Jesus. A cada batalha de fé que nós vencemos ao lado de Jesus, nós criamos uma bagagem espiritual para que nas próximas provações nós possamos reagir de acordo com a nossa experiência, de acordo com a nossa entrega a Cristo Jesus. E é justamente através disso que nós devemos ficar felizes na provação. Primeiro, com a certeza de Cristo Jesus nos auxiliando em meio a ela. E em segundo lugar, os resultados ao longo prazo que nos aproximam ainda mais do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Essas batalhas de fé moldam nossa maturidade espiritual, moldam nosso caráter cristão. E a cada batalha de fé que nós vencemos ao lado de Cristo Jesus, mais parecidos com Ele nós ficamos, mais perto do ideal que Ele tem para nós chegamos. E a cada vitória, mais nós refletimos Cristo Jesus para as outras pessoas. Dos versos 5 ao 8, Tiago agora nos direciona a sabedoria. Para aqueles que têm falta dela, peçam a Deus, porque Deus concede de forma generosa, sem restringir nada dela. Porém, ele fala que nós precisamos pedir com uma fé inabalável, sem duvidar. Ele coloca as pessoas que duvidam como ondas do mar, que são dirigidas pelo vento e que essas não vão receber nada de Deus, pois são indecisas em todos os seus caminhos. Em primeiro lugar, precisamos entender de que sabedoria Tiago está falando. E Tiago não está falando aqui de sabedoria simplesmente como um conhecimento, algo cognitivo, uma ideia, algo intelectual. Não é isso. O conhecimento ele faz parte da sabedoria, mas não é a sabedoria em si. Sabedoria é o conhecimento aplicado, é saber como reagir, como se portar diante de toda situação. E dentro do contexto aqui, então, nós vemos essa sabedoria aplicada ao meio da provação. É a maneira correta de agir diante dessas situações de adversidade. Mas a sabedoria como um todo não é meramente conhecimento intelectual, mas é o conhecimento aplicado em toda a esfera da nossa vida. E Deus não nos restringe dela, muito pelo contrário. Deus quer que nós cada vez mais aprendamos da sua vontade, de como reagir diante das situações. Deus tem diversas formas de nos dar a sabedoria dele. Ele nos fala através da palavra, ele usa pregações na igreja, ele usa nosso próprio estudo da escola sabatina para nos comunicar a sua vontade. A verdadeira fonte de sabedoria, conhecer a vontade de Deus e saber como agir através dela. Essa verdadeira sabedoria está disponível a todos que pedem a Deus com fé inabalável, com a certeza de que o Senhor dá. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, às vezes a resposta dele é não, porque nosso pedido vai fazer mais mal do que bem para nós. Porém, quando nós pedimos a sabedoria a Deus, ele nos dá de forma generosa, grandiosa, porque Deus quer muito, muito mais do que eu e você queremos, que nós conheçamos e vivemos a partir da vontade dele. E é justamente por isso que Tiago diz que aqueles que duvidam não vão receber, porque nós precisamos crer que Deus está disposto a nos revelar a vontade dele para a nossa vida. As pessoas que duvidam são colocadas como ondas do mar, que não têm o controle daquilo que acontece com elas,
porque é dirigida pelo vento. E assim são as pessoas que duvidam, que não têm uma convicção firme para se apoiar e são dirigidas pelos ventos das circunstâncias e das situações que a acometem. E assim elas se direcionam para vários caminhos, duvidando de Deus, duvidando da vontade dele, duvidando que Deus quer se revelar. E é por isso que eles nada recebem de Deus, dessas bênçãos especiais das pessoas que têm uma fé inabalável em Cristo Jesus. É através dessa sabedoria, desse conhecimento da vontade de Deus, desse conhecimento da pessoa de Deus, que quer se revelar, que está próximo de nós, que se faz presente em nossa vida, é que nós reagimos de forma feliz em meio às provações. Que no momento que nossa fé é testada, nós olhamos para Cristo Jesus com a certeza de que Ele está conosco e está trabalhando em nós. E assim nós permanecemos firmes diante de Cristo Jesus em meio às provações. Esse texto, em conexão com uma outra história da Bíblia, traz um exemplo muito prático para a nossa vida hoje. Daniel, no capítulo 1, retrata uma situação muito similar àquela que nós encontramos nesses versos da Epístola de Tiago. Em primeiro lugar, Daniel e seus amigos estão espalhados em uma outra terra. O povo de Israel, de forma geral, estava espalhado e Daniel e seus amigos se concentravam na Babilônia enquanto cativos. Ali, ao longo de 3 anos, Daniel e seus amigos são colocados a enfrentar duras provas na questão dos seus nomes, na questão da alimentação, na questão de aprender a cultura local, que envolvia conhecer todo o sistema religioso do povo de Babilônia. Em meio a essas provações, Daniel puxa a fila dos seus amigos e eles 4 se decidem firmemente não se contaminar com a comida do rei e se permanecer fiel a Deus de forma geral. E ali então é dito, depois deles decidirem não se contaminar com as iguarias do rei, em Daniel no capítulo 1, no verso 17, que Deus deu àqueles jovens sabedoria e conhecimento. Nessa história, ao contrário de que muitos acreditam que é através da alimentação que eles receberam essa sabedoria especial, nós vemos que é Deus quem dá, é Deus quem concede, exatamente igual nós vemos aqui em Tiago. Deus concede sabedoria a todos aqueles que com fidelidade se aproximam dele. Em segundo lugar, nós conseguimos ver ao longo da história de Daniel e seus amigos que a perseverança, a fidelidade em pequenas provações os leva a estar aptos para permanecer fiéis em grandes provações. No capítulo 3 do livro de Daniel, os 3 amigos de Daniel são colocados sobre a provação da fornalha de fogo e permanecem fiéis. Daniel também é colocado sobre a provação da cova dos leões e ele também permanece fiel. É exatamente isso que Tiago está nos dizendo, que através das pequenas provações vencidas ao lado de Cristo Jesus, isso produz perseverança, isso nos dá a bagagem, a maturidade espiritual para que em grandes provações a gente permaneça fiel. Isso nos lembra o texto de Ellen White que nos diz: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma que Deus tem nos conduzido desde o passado. Quando nós, em meio às provações, permanecemos fiéis, nós temos um lugar para recorrer, um lugar para onde olhar em meio às novas provações, onde Deus já nos auxiliou no passado e, portanto, temos a convicção de que Ele atuará em nosso favor uma vez mais. Por isso, em meio às provações que chegam até você, o que importa é a maneira que você vai reagir, com a certeza, com a fé inabalável, que Cristo Jesus está ao seu lado. Cada vitória espiritual que você faz te capacita, te habilita a vencer novas batalhas espirituais e batalhas cada vez maiores. Isso vai lapidando, vai moldando seu caráter e sua fé em Cristo Jesus, para que a cada dia você se torne um cristão mais maduro, mais perto de Deus e mais preparado para anunciar o Evangelho ao mundo. Essa experiência de Daniel e seus amigos, as recomendações que Tiago nos faz, é exatamente o que Paulo resume em Romanos no capítulo 5, dos versos 3 ao 5, que diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que Tiago está nos dizendo, com apoio naquilo que acabamos de ler de Paulo, é que através das provações nós temos o caminho para o nosso desenvolvimento espiritual ao lado de Jesus. A cada batalha nós nos fortalecemos e nos aproximamos dele, recebemos mais e mais do Espírito Santo em nossa vida, nos transformando, nos fazendo crentes maduros, crentes com uma maturidade espiritual, que sabe reagir em meio a circunstâncias de adversidade, que tem a certeza da sua fé bem firmada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.
e assim se torna um cristão maduro, preparado para receber o reino de Deus e para anunciar esse reino às outras pessoas também. Por isso hoje, decida como você vai reagir em meio a situações de adversidade. Decida por ser feliz, contemplando o resultado daquela provação e tendo a certeza de que Cristo Jesus está ao seu lado em meio às suas provações, em meio às suas dificuldades. Se você tem falta de sabedoria, falta de conhecimento da vontade de Deus ou de como aplicá-la e vivê-la na sua vida, peça a Deus, porque Ele há de te dar de forma generosa, de forma grandiosa, porque Deus tem o sonho que você conheça e viva a vontade dEle na sua vida. Por isso hoje, decida como você vai reagir a essas situações, tendo a certeza da sua fé firmada em Cristo Jesus e a felicidade do desenvolvimento espiritual que vai ter quando vencer as provações, em nome de Jesus. Esse foi o nosso primeiro estudo da Epístola de Tiago. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse estudo e se é possível ser feliz em meio às provações. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque ao longo de todo o trimestre estaremos estudando a Carta de Tiago. E eu te espero aqui para o nosso próximo estudo da Epístola de Tiago, no próximo sábado.